Boa noite a todos. Meu nome é Luciana Costa. Eu sou atual diretora científica da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e que é um prazer a gente estar mais uma vez com o grupo da pediatria, um grupo seleto de radiopediatras que nós temos nesse webinar. O Dr. Rogério Augusto, nosso presidente, ele está numa reunião do Colégio Brasileiro de Radiologia, então eu estou aqui para representar toda a sociedade e a nossa live de hoje será sobre ITU de repetição em crianças, como a ultrassonografia pode fazer a diferença. As nossas participantes e palestrantes serão a doutora Jovita Lani Soares Santos Zanini, a doutora Tereza Filgueiras, a nossa mestra, sempre ensinando a todos nós a pediatria, a doutora Letícia Cruz, a doutora Gesiana Ferreira Pedrosa, e eu vou passar então a palavra para a doutora Jovita Lani, que é médica radiologista pediátrica, professora do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina da UFMG, mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFMG também. Atualmente, ela é chefe do setor de gestão de ensino do Hospital das Clínicas e membro da Comissão de Acreditação em Qualidade, o CAD, do Colégio Brasileiro de Radiologia, uma comissão que me é muito cara, que eu já fiz parte dessa comissão, e membro da Câmara Técnica de Segurança do Paciente do Conselho Federal de Medicina. Jovita, muito obrigada a todos vocês. E vou passar a palavra para você, que vai fazer a palestra de abertura. É preciso investigar a disfunção do trato urinário inferior? Saiba como e por quê. E a doutora Jovita irá conduzir a nossa reunião. Muito obrigada, Jovita. Muito obrigada, colegas expertos em pediatria e nossas referências. Boa noite a todos e todas. Doutora Luciana, muito obrigada. Em seu nome, eu agradeço à Sociedade de Radiologia de Minas Gerais pelo convite. A sociedade que tem sido extremamente ativa, né, sempre oferecendo conteúdo relevante, oportunidade de aprendizado para todos nós. É um prazer e uma alegria estar aqui essa noite. Eu vou dar início à apresentação, compartilhando aqui a tela. Eu gostaria também de agradecer a todos pela presença, a todos que nos assistem. Então, eu vou dar início à nossa live, trazendo o tema da ITU de repetição em crianças, como o ultrassom pode fazer a diferença. Neste primeiro momento, eu vou apresentar uma aula para enfatizar que é preciso investigar a disfunção do trato urinário inferior nas crianças com ITU de repetição, mostrando como e por quê. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. As evidências atuais têm chamado a atenção para a importância da associação da ITU de repetição em crianças com a disfunção vesical e intestinal. A disfunção vesical e intestinal está presente em cerca de 50% das crianças com ITU de repetição. Essa afirmativa foi trazida por um ensaio clínico randomizado, que também concluiu que o rastreamento e o tratamento da disfunção vesical e intestinal devem ser incorporados ao manejo da criança com ITU de repetição. A Sociedade Internacional de Continência em Crianças define disfunção vesical e intestinal como um conjunto de sintomas do trato urinário inferior, acompanhado por queixas intestinais. Os sintomas incluem disúria, algúria, urgência, aumento da frequência urinária, incontinência diurna, enurese, adiamento da micção e retenção urinária. Já a disfunção intestinal é caracterizada principalmente pelos sintomas de constipação e de escape fetal. É um problema muito comum, que representa até 40% das queixas em consultas de urologia e nefrologia pediátrica.
Entretanto, é frequentemente esquecido e raramente tratado por clínicos e pediatras que muitas vezes não reconhecem a disfunção vesical e intestinal como causa subjacente dos sintomas da criança. E fazendo uma analogia com este artigo, nós também podemos afirmar que a disfunção vesical e intestinal é frequentemente esquecida e raramente investigada por ultrassonografistas que não conhecem ou que não reconhecem essa condição como causa subjacente dos sintomas da criança. O ultrassom ele já foi validado como um método sensível para o diagnóstico da disfunção do trato urinário inferior ou disfunção vesical em crianças, através da técnica do estudo urodinâmico por ultrassom, desenvolvido pela doutora Tereza Filgueiras, que está presente conosco nessa noite. Então, considerando todas as evidências de que a disfunção vésico-intestinal desempenha um papel substancial no desenvolvimento da ITU recorrente em crianças e que seu manejo pode reduzir morbidade e sequelas, essa aula tem o objetivo de apresentar as contribuições da ultrassonografia na avaliação da criança com ITU de repetição, destacando a importância de investigar a disfunção vésico-intestinal. Então, para além de identificar e caracterizar alterações estruturais, sejam elas congênitas ou adquiridas do sistema urinário, nós iremos demonstrar os sinais sugestivos de disfunção vesical que podem ser reconhecidos através do ultrassom convencional de rins e vias urinárias. E também iremos discutir os principais padrões de disfunção do trato urinário inferior, de causa não neurogênica, associados à ITU de repetição, e identificados, diagnosticados através do estudo urodinâmico por ultrassom. A incidência da ITU na infância varia de acordo com o sexo e com a idade. Nas meninas, a ITU é mais comum no período neonatal e também em lactentes de 6 a 12 meses. Já nos meninos, a ITU ocorre principalmente no período, ou com maior frequência, no período neonatal. No início da vida, a ITU na criança tem uma associação muito importante com as alterações morfológicas congênitas do trato urinário, que são reconhecidas pela sigla CACUT, sendo este o evento sentinela para esse diagnóstico em cerca de 30% dos casos. Com o avanço da idade, a incidência da ITU diminui de forma significativa, sendo que em crianças maiores é fortemente associada à disfunção do trato urinário inferior. Por definição, a ITU de repetição se refere à ocorrência de 2 ou mais episódios de ITU com envolvimento do trato urinário superior, pielonefrite, ou um episódio de ITU com envolvimento do trato urinário superior, pielonefrite, associado a um ou mais episódios de ITU restrita ao trato urinário inferior, também chamada cistite, ou ainda quando ocorrem 3 ou mais episódios de ITU restrita ao trato urinário inferior, ou seja, de cistite. Os principais guidelines que tratam deste tema destacam que o ultrassom tem um papel central na propedêutica da ITU de repetição na infância, sendo uma importante ferramenta para identificar alterações morfológicas do trato urinário, sejam elas congênitas ou adquiridas, para pesquisar cicatrizes, outros sinais de nefropatia secundária a refluxo, uma condição que sempre deve ser investigada nesse contexto, para avaliar complicações agudas, como pielonefrose e abscesso renal, e também é útil para identificar sinais sugestivos de disfunção do trato urinário inferior ou disfunção vesical. Então, nós vamos considerar aqui este exemplo de um menino de 4 anos e 7 meses de idade, que apresentou 3 episódios de ITU no período de 1 ano, o último a 2 meses, um deles com pielonefrite. Esse último com pielonefrite. Segundo a mãe, a criança permanece sem urinar por longos períodos, não faz manobras de contenção e apresenta constipação intestinal. Esta criança apresenta uma história pregressa relevante, uma história de rim direito displásico multicístico, hipotrófico e ureterocele colabado. A criança não havia realizado nenhuma cirurgia e não tinha história familiar de doenças renais ou de disfunção vésico-intestinal.
Antes de falar do exame propriamente dito, eu gostaria de destacar que no nosso serviço nós avaliamos com muito cuidado o preparo da criança, especialmente a hidratação, antes de realizar o ultrassom de rins e vias urinárias. Isso porque, após um período de restrição hídrica, que varia de criança para criança, mas em torno aí, em média de uns 60, 90 minutos, a criança entra na chamada fase de enchimento vesical ou diurese lenta. Nesta fase, a bexiga enche devagar e os sistemas pielocalicinais têm dimensões mínimas. Após a adequada hidratação, cujo volume vai depender da idade da criança, alguns minutos depois, a criança entra na chamada fase de enchimento vesical ou diurese rápida. Nesta fase, o enchimento da bexiga é acelerado e as dimensões dos sistemas pielocalicinais são máximas. Eu trouxe este exemplo de uma outra criança justamente para mostrar como podem variar as dimensões do sistema pielocalicinal de acordo com o grau de hidratação da criança. Vejam que o diagnóstico de uma dilatação pélvica, neste caso, só pode ser feito após a hidratação na fase de diurese rápida. Portanto, é imprescindível que o ultrassom seja realizado após a hidratação, ultrassom de rins e vias urinárias, durante a fase de enchimento vesical rápido. Então, vamos às imagens do nosso paciente, da nossa criança. Na avaliação morfológica inicial, ela apresentava um rim direito de dimensões muito reduzidas, com um parênquima displásico. Ela tinha um diagnóstico prévio de displásico multicístico. O rim esquerdo tinha aspecto morfológico normal e a bexiga, com essa repressão, também tinha aspecto anatômico normal. Foi identificada uma pequena ureterocele, uma dilatação leve a moderada do ureter direito, ureter esquerdo normal. Então, considerando essa situação de uma bexiga parcialmente repleta, de um diagnóstico até prévio que essa criança já tinha, algum colega poderia pensar em encerrar o exame nesse momento, pedindo para a criança esvaziar a bexiga para avaliar o resíduo vesical pós-miccional. Mas para essa criança foi solicitado o estudo urodinâmico por ultrassom, o que significa que nós precisamos, então, avaliar o hábito urinário da criança. É preciso avaliar o enchimento vesical e todas as suas repercussões sobre o trato urinário superior, essa é uma avaliação dinâmica, até que a criança manifeste o primeiro desejo miccional. Então, o estudo urodinâmico por ultrassom, ele avalia o hábito urinário das crianças, o enchimento vesical e todas as suas repercussões no trato urinário superior. Então, na medida em que ocorreu o enchimento dessa bexiga, o enchimento vesical, o aumento da repressão vesical, vejam que foi observado um aumento das dimensões do sistema pielocalicinal. Observe que essa criança praticamente não tem parênquima. Então, essa dilatação não poderia ser justificada por uma produção de urina através deste rim, considerando o alto grau de comprometimento desse parênquima. Então, ocorreu um aumento progressivo nas dimensões do sistema pielocalicinal, ocorreu um aumento do calibre do ureter, e foi possível caracterizar episódios transitórios de dilatação, ora moderada, ora acentuada desse sistema pielocalicinal, seguidos de esvaziamento parcial. E no rim esquerdo, a gente observou, com a bexiga mais repleta, uma dilatação discreta de alguns cálices centrais. Então, tinha dimensões aumentadas do sistema pielocalicinal com a bexiga de maior repressão. Se a gente olhar com atenção, a gente tem a impressão de que o revestimento, né, dessa pelva, o ureter, está mais proeminente, como se fosse um falso espessamento. Isso costuma acontecer em situações em que o sistema pielocalicinal se estende e se esvazia. E nos momentos em que a gente avalia o sistema mais esvaziado, a gente pode ter essa falsa percepção de uretélio espessado, né? Ele fica mais proeminente. Mas, na verdade, é por isso, da mesma forma, quando a bexiga se distende e quando a criança realiza a micção, a gente tem a impressão de uma parede mais evidente, mais proeminente. Então, vejam nesse vídeo que foi possível caracterizar. Vamos lembrar daquela primeira imagem da criança com o sistema totalmente esvaziado, realmente lembrando o rim displásico, às vezes multicístico, né? Mas a gente observou episódios transitórios de aumento das dimensões desse sistema pielocalicinal. Então, observe no vídeo que ele vai aumentar de forma bastante significativa. Olha, é uma dilatação de fato acentuada desse sistema pielocalicinal. E a criança apresentava episódios transitórios
de dilatação acentuada, seguidos de esvaziamento. Vejam, lembrando mais uma vez que a criança não tem parênquima para produzir urina. Então, significa que essa dilatação veio do ureter e é um sinal realmente muito sugestivo de refluxo vesicoureteral. Então, como nós avaliamos o sistema pielocalicinal de forma dinâmica? Nós avaliamos a dimensão, né, desse sistema pielocalicinal nas diferentes fases do enchimento vesical. Na fase de diurese rápida, após a hidratação, e com a bexiga repleta. Neste caso, a gente viu o aumento das dimensões do sistema pielocalicinal com a bexiga repleta, dilatações transitórias. Nós também avaliamos as dimensões durante, quando é possível, logo após a micção. E é muito comum, por exemplo, no caso do refluxo, que ocorra um esvaziamento, às vezes completo ou quase completo, da dilatação após a micção. Tudo isso corresponde a uma avaliação dinâmica do sistema urinário. Nós também fazemos a avaliação do percentual de esvaziamento desse sistema pielocalicinal, comparando as dimensões na fase de diurese rápida com as dimensões na fase de diurese lenta. Isso nos permite avaliar a drenagem desse sistema pielocalicinal, que é um importante fator diagnóstico e prognóstico para essa criança. Tudo isso nos ajuda a diferenciar dilatações decorrentes de hipotonia, como no caso do refluxo, daquelas por obstrução, como no caso da estenose de Jupe ou estenose de Juve. Então, no relatório da nossa criança, nós vamos descrever da seguinte forma, na avaliação dinâmica do sistema pielocalicinal direito, que na fase de diurese lenta e em parte da fase de diurese rápida, o sistema pielocalicinal apresentava dimensões normais. Entretanto, com a bexiga repleta, foram observados episódios de dilatação acentuada do sistema pielocalicinal, seguidos de esvaziamento, ora parcial, ora quase completo. No caso dela, era parcial. Que logo após a micção, ocorreu o esvaziamento quase completo do sistema pielocalicinal. Nós vamos contar toda essa história do ponto de vista dinâmico do que ocorre com o sistema pielocalicinal na medida em que aumenta a repressão vesical. Então, a nossa conclusão no relatório vai ser de que existe uma dilatação acentuada do sistema pielocalicinal do rim direito, compatível com hipotonia secundária à RVU. Nós também avaliamos o ureter de forma dinâmica, e nós vamos descrever no relatório, vejam, nossa criança tinha uma dilatação moderada à direita, uma dilatação leve à esquerda, essa dilatação que aumentou com a repressão vesical e que, após a micção, teve esvaziamento quase completo desse ureter. Então, nós vamos dizer que ele tem um calibre aumentado em grau moderado, com a bexiga repleta. Analisando o peristaltismo de forma dinâmica, a gente também observa que tinha um peristaltismo reduzido, né, o que é justificado pela ausência praticamente completa de parênquima desse rim, pelo parênquima displásico, e tinha, na verdade, um peristaltismo invertido, de enchimento retrógrado, de baixo para cima, compatível com o refluxo. O esvaziamento do ureter, quando chega repleta, era parcial, discreto, mas houve um esvaziamento muito significativo após a micção. Então, após esse estudo dinâmico, nós vamos concluir que existe uma dilatação moderada do ureter direito, compatível com a hipotonia, secundária a refluxo vesicoureteral. Vale a pena fazer um parênteses para mostrar essa avaliação dinâmica do peristaltismo do ureter, que nos permite fazer o diagnóstico diferencial entre as dilatações decorrentes de obstrução, como estenose de Juve, e aquelas decorrentes de hipotonia, como ocorre no caso do refluxo. Então, vejam que quando existe uma obstrução, o peristaltismo muitas vezes tem uma frequência aumentada, e nós temos o que nós chamamos de peristaltismo de luta. É um peristaltismo que ocorre com um formato, um aspecto de uma onda em pico, caracterizada pelo enchimento proximal imediato, peristaltismo de luta sugestivo de processo obstrutivo, mega-uretero obstrutivo. No outro exemplo, nós temos uma dilatação decorrente de hipotonia. O peristaltismo é lento, a frequência muitas vezes é reduzida, e a gente vê um esvaziamento, vejam, relativamente uniforme, sem a formação daquela onda de pico, que é característica da obstrução ureteral. Então, nós passamos para a avaliação dinâmica da bexiga, do trato urinário inferior, de todas as repercussões sobre o trato urinário superior. Nós vamos acompanhar o hábito urinário da criança. Esse é o estudo
urodinâmico por ultrassom, é o estudo do hábito urinário da criança. Então, nós vamos acompanhar o enchimento vesical de uma forma muito natural. O estudo geralmente se inicia quando a criança manifesta o primeiro desejo miccional ou a sua primeira percepção de bexiga cheia, que geralmente, muitas vezes, não coincide com aquele desejo habitual que leva a criança ao banheiro para realizar a micção. Então, nós vamos, a partir daí, acompanhar o enchimento vesical e as características desse enchimento, até que a criança manifeste o desejo miccional habitual, que corresponde à capacidade vesical máxima. Essa capacidade vai ser comparada com valores de referência que variam de acordo com a idade. A gente tem um valor médio, né, então, perto do qual a maioria das crianças geralmente relata desejo habitual, um valor mínimo e um valor máximo considerado como normal. Durante o enchimento vesical, nós vamos avaliar e pesquisar a presença de contrações do músculo detrusor, a presença de contrações dos músculos do assoalho pélvico, e vamos também pesquisar se ocorreu perdas urinárias, se elas ocorreram, se elas foram associadas à contração do detrusor, a esforço ou em repouso. E vamos, depois desta avaliação e da caracterização do desejo habitual, da capacidade máxima, pedir que a criança realize a micção e logo após nós vamos avaliar o resíduo vesical pós-miccional. Então, vamos falar sobre a contração involuntária do detrusor. Como reconhecer essa contração do ultrassom? A bexiga apresenta um aspecto arredondado, ela assume uma forma arredondada, e muitas vezes a gente tem, dependendo da intensidade, uma percepção de irregularidade da parede vesical. Vejam novamente, ela tem um aspecto agora mais arredondado, a gente vê essa mudança na morfologia da bexiga, com a aparência de leve irregularidade da parede. A contração dos músculos do detrusor, da bexiga, é uma contração involuntária que ocorre para promover o esvaziamento vesical. Não está sob o controle da criança. Por outro lado, a contração dos músculos do assoalho pélvico pode ser aqui percebida, vejam a parede inferior da bexiga, a uretra, o assoalho pélvico, e a gente percebe uma elevação da musculatura do assoalho pélvico, que indica que a criança está inibindo a micção. Essa contração, por outro lado, é uma contração voluntária, e ela ocorre para inibir o esvaziamento vesical. Vejam só. Vamos voltar ao caso da nossa criança. Para o nosso paciente, a gente esperaria, de acordo com os valores de referência, que ele manifestasse o desejo miccional com um volume em torno de 163 ml, que é a capacidade esperada para a idade da criança. E assumimos como normal se isso ocorrer entre 106 e 244 ml. Esta criança manifestou o primeiro desejo miccional com 429 ml, que coincidiu, manifestou o desejo miccional habitual dela com 429 ml, sendo essa a capacidade vesical máxima. Vejam que é muito maior que o valor máximo esperado para a idade da criança. Não foram observados, durante o enchimento vesical, contrações involuntárias do detrusor ou contrações dos músculos do assoalho pélvico. Também não foram identificadas perdas urinárias, e essa criança apresentou um resíduo pós-miccional bem significativo de 100 ml. Então, qual será a nossa conclusão para o caso desse nosso paciente? Além das alterações do sistema pelocalicinal e dos ureteres, que são sugestivas de refluxo vésico-ureteral à direita, essa criança apresenta uma disfunção do trato urinário inferior com características de bexiga hipoativa. É caracterizada pela bexiga com capacidade de repressão muito aumentada pela idade. Neste caso, foi de pelo menos 2,6 vezes a capacidade esperada para a criança. Foi observada uma redução da sensação de repressão vesical. A criança manifestou o desejo miccional habitual somente com volume vesical muito aumentado, acima da capacidade máxima esperada para a sua idade, e apresentou um volume de urina residual moderado, pelo menos moderado e significativo após a micção. Então, a criança tinha inicialmente, o que ocorreu com essa criança? Ela tinha inicialmente uma anomalia congênita do trato urinário à direita, provavelmente perdão.
um mega-ureter obstrutivo. Ela tinha a ureterocele, ocorreu provavelmente uma ruptura espontânea dessa ureterocele, essa é a hipótese principal, e a criança passou um longo período sem ter qualquer manifestação assintomática, sem infecção urinária. Depois, essa criança evoluiu com uma disfunção do trato urinário inferior, uma bexiga hipoativa, atingindo grandes volumes vesicais, que predispôs ao refluxo vésico-ureteral importante. Então, essa combinação da bexiga hipoativa, de grande capacidade, com resíduo vesical, estase urinário importante e refluxo vésico-ureteral, levou à ITU de repetição na infância. Lembrando que é muito importante que a disfunção seja abordada em conjunto com o refluxo nessa situação, na estratégia de tratamento. Um outro exemplo muito comum no nosso dia a dia é de uma criança que apresenta ITU de repetição e que, no entanto, tem rins de aspecto normal ao ultrassom, como nesse caso que eu trouxe para avaliação. Então, era uma criança do sexo feminino, de 7 anos de idade, que tinha uma história de enurese, ou seja, perda involuntária de urina durante a noite, urgência miccional e já tinha história de 3 episódios de ITU. Durante a avaliação morfológica dessa criança, a única alteração identificada foi de um espessamento da parede vesical. Entretanto, na avaliação dinâmica, foi identificado que ela tinha uma capacidade vesical máxima reduzida para a idade da criança, com presença de contrações do detrusor, inibidas por contrações do assoalho pélvico. Quando essas contrações ocorrem com volume vesical normal ou reduzido para a idade da criança, elas caracterizam uma hiperatividade do músculo detrusor. E a criança também apresentava perdas urinárias durante algumas contrações do detrusor. Estes achados são compatíveis com disfunção do trato urinário inferior, com características de bexiga hiperativa, ou seja, uma bexiga com capacidade de repressão normal ou reduzida para a idade da criança, presença de contrações do detrusor inibidas por contrações do assoalho pélvico, inibidas ou parcialmente inibidas, considerando que a criança pode apresentar perdas urinárias durante as contrações do detrusor, e um resíduo vesical pós-miccional aumentado ou normal. Então, essas são as características que a gente geralmente encontra na disfunção com característica de bexiga hiperativa. E por que a bexiga hiperativa predispõe à ITU de repetição? Porque durante a contração do detrusor, que é involuntária, pode ocorrer passagem de urina para a uretra e a contração dos músculos do assoalho pélvico, que ocorre para inibir a contração do detrusor e a perda urinária, pode promover o retorno, o refluxo de urina para o interior da bexiga, contaminando, de certa forma, a bexiga e predispondo à ITU. Uma outra causa frequente de ITU de repetição na infância é a disfunção do trato urinário inferior, caracterizada pelo adiamento da micção. Vejam este exemplo. Uma criança do sexo feminino, com 3 anos e 4 meses, que, segundo a mãe, tinha o hábito de adiar a micção, realizava manobras de contenção, já teve múltiplos episódios de ITU, e tinha um ultrassom anterior revelando somente um espessamento discreto da parede vesical. Durante a avaliação morfológica, os rins apresentavam um aspecto normal. A bexiga também, anatomicamente, normal. Mas vejam a avaliação dinâmica. Essa criança tinha uma capacidade esperada de 133 ml. Significa que o esperado é que ela manifeste o desejo habitual em torno de 133, assumindo como normal se ocorrer entre 86 e 195. No entanto, essa criança começou a apresentar contrações dos músculos do assoalho pélvico a partir de 199 ml, já com o volume aumentado, indicando que ela estava inibindo, a micção, inibindo as contrações do detrusor. E essas contrações foram claramente identificadas a partir de 313 ml. Então, a criança foi levando o enchimento vesical até que atingiu 313 ml, começou a apresentar contrações do detrusor e foi inibindo essas contrações através dos músculos do assoalho pélvico, até que ela manifestou o desejo habitual somente com 308 ml. Nesse momento, ela foi orientada a urinar, conforme o habitual,
resultando num resíduo significativo de 37 ml. Então, a disfunção do trato urinário inferior, com características de adiamento da micção, é uma causa reconhecida de teor de repetição, especialmente nas meninas, especialmente naquela fase de transição em que elas estão adquirindo controle miccional e se distraem com frequência, inclusive com aparelhos eletrônicos que hoje são tão comuns. É caracterizada pela bexiga com capacidade de repressão aumentada para a idade da criança, pela presença de contrações do detrusor, que são inibidas por contrações dos músculos do assoalho pélvico. Às vezes, a gente identifica só as contrações dos músculos do assoalho pélvico, quando essa contração do detrusor é muito discreta e rapidamente já é inibida pela musculatura do assoalho. E o resíduo vesical pós-miccional aumentado, significativo, muitas vezes também com o aumento da espessura da parede vesical, que se associa ao adiamento da micção. E por que o adiamento da micção predispõe à ITU de repetição na infância? Primeiro, porque essa capacidade vesical aumentada por si só é um fator de estase urinária. Além disso, essas contrações do detrusor, que vão se tornando muitas vezes mais frequentes, mais intensas com o aumento da repressão vesical, elas podem promover a passagem de urina para o interior da uretra, e com a contração do assoalho que ocorre para inibir a perda urinária, pode ocorrer, mais uma vez, refluxo de urina para o interior da bexiga, contaminação, predispondo à ITU. Além disso, as contrações frequentes dos músculos do assoalho pélvico que ocorrem para inibir as contrações do detrusor podem promover uma disfunção da musculatura do assoalho pélvico, levando uma dificuldade de relaxamento durante a micção e resíduo vesical pós-miccional aumentado. São vários, então, os fatores que justificam a ITU de repetição. Então, o que nós podemos avaliar no ultrassom convencional para alertar, né, o médico solicitante sobre a possibilidade de uma associação de disfunção vésico-intestinal ou disfunção do trato urinário inferior com a ITU de repetição? Então, para além das alterações morfológicas e congênitas do trato urinário, e essas já estão muito bem estabelecidas, né, como fatores predisponentes de ITU e precisam ser investigadas com muito cuidado, é importante a gente buscar os sinais sugestivos de disfunção vesical e intestinal. Por exemplo, quando a criança, a gente aguarda a manifestação espontânea do desejo miccional, a gente consegue caracterizar se a bexiga tem uma capacidade vesical reduzida, que pode sugerir uma bexiga hiperativa, ou uma capacidade de repressão aumentada, que pode ocorrer pela bexiga hipoativa ou pelo adiamento da micção. O resíduo vesical pós-miccional aumentado precisa ser bem avaliado e é um sinal que alerta para a possibilidade de disfunção do trato urinário inferior. Eventualmente, nós conseguimos no exame convencional identificar contrações do detrusor, a gente precisa estar atento para perceber essas contrações, conhecer o padrão. Quando a gente identifica contrações do detrusor, contrações do assoalho, é interessante relatar, porque a partir deste relato, o colega, o médico solicitante, pode realizar uma avaliação clínica detalhada e, muitas vezes, ele pode contar com a complementação através do estudo urodinâmico por ultrassom para caracterizar melhor qual o padrão de disfunção que a criança apresenta. E também podemos observar no ultrassom convencional os sinais sugestivos de constipação crônica, como eu já disse, muitas vezes a disfunção intestinal caminha junto com a disfunção vesical ou do trato urinário inferior. Então, para encerrar, eu vou trazer a pergunta, né, que foi o título da nossa palestra, dessa primeira apresentação. Como o ultrassom pode fazer a diferença na avaliação das crianças com ITU de repetição? Nós podemos fazer a diferença quando a gente realiza o exame com a hidratação adequada, quando a gente tem o cuidado de reproduzir o hábito urinário da criança para avaliar bem a bexiga, a capacidade máxima, o resíduo pós-miccional, uma série de outros parâmetros que vamos comentar ou aprofundar a seguir. Investigando com cuidado alterações estruturais congênitas ou adquiridas do trato urinário inferior. Medindo adequadamente pelve, né, parênquima, que é um aspecto muito importante na evolução da criança, na evolução do acompanhamento. Pesquisando os sinais sugestivos de disfunção vesical e intestinal, que nós comentamos há pouco. E podemos também contribuir através do estudo urodinâmico por ultrassom no diagnóstico, na caracterização do tipo ou do padrão da disfunção, que vai ter um
impacta no tratamento dessa criança. Existe a bexiga hiperativa, a bexiga hipoativa, o adiamento da micção, a bexiga neurogênica, a chamada incontinência do riso, incontinência atlética, disfunção do lactente, disfunção do período de desfraude. Então, nós podemos, através desse exame, caracterizar o tipo de disfunção para que o colega consiga definir a melhor estratégia de tratamento. E verificar, como nós vimos no exemplo do primeiro caso, quais são as repercussões das disfunções vesicais no trato urinário superior. A nossa primeira criança provavelmente, né, teve o seu refluxo desenvolvido ou pelo menos agravado em função dessa bexiga hipoativa. No tratamento da disfunção, nós temos hoje uma série de opções que são avaliadas pelo médico pediatra, nefrologista, urologista pediátrico. Nós temos a chamada oroterapia, possibilidade de fisioterapia, medicamentos. Temos também a eletroestimulação parasacral tibial transcutânea, e que tem sido muito utilizada hoje, por exemplo, no tratamento das disfunções dos músculos do assoalho pélvico. Então, é muito importante que em eventos como este a gente apresente, né, as possibilidades, todas as potencialidades do ultrassom, que a gente precisa explorar ao máximo essa ferramenta em benefício das crianças, né? E apresentar também o estudo urodinâmico por ultrassom para que mais profissionais se interessem pela técnica e ofereçam essa oportunidade para as crianças. Mas também existem desafios, né? O estudo urodinâmico por ultrassom, ele realmente tem uma curva de aprendizado mais longa, requer uma experiência no ultrassom convencional, a habilidade de reconhecer as contrações dos músculos do assoalho pélvico e do músculo detrusor, ela geralmente vem com a prática, né? Ela vem com o tempo. Na medida em que a gente passa a valorizar e pesquisar sempre essas contrações, nós vamos melhorando a nossa habilidade de identificá-las. O tempo também é mais demorado, né? Geralmente 4 vezes maior que um ultrassom convencional. E aí vem uma questão prática muito importante, que é o nosso dia a dia, muitas vezes essa pressão por produtividade em escala, nos serviços privados, por uma questão de sustentabilidade, às vezes financeira, nos serviços públicos, pelo problema das longas filas das crianças que aguardam a oportunidade de realizar o exame de ultrassom e às vezes têm resistência de oferecer uma técnica que pode ser mais demorada, né? Mas que traz a resposta, que dá o diagnóstico para a criança. Por tudo isso, é muito importante a gente reconhecer o estudo urodinâmico por ultrassom como uma técnica distinta do ultrassom convencional. Merece ser reconhecida como tal, a técnica é diferente, os parâmetros de avaliação são diferentes, o tempo de exame é diferente, portanto, merece o reconhecimento e uma remuneração justa durante a sua realização. Eu finalizo aqui essa minha primeira palestra, essa palestra de abertura, e convido vocês a continuarem conosco para a nossa roda de conversa, e eu vou chamar para participar comigo agora as minhas companheiras de trabalho, minhas grandes parceiras. Eu gostaria de convidar a doutora Tereza Filgueiras, que desenvolveu a técnica do estudo urodinâmico por ultrassom, para participar dessa roda de conversa. Doutora Tereza Filgueiras é fellow em ultrassonografia pela Faculdade de Medicina de Aachen, na Alemanha. É especialista em ultrassonografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Mestre em medicina na área de saúde da criança e do adolescente pela UFMG. Foi médica assistente do HC e preceptora da residência de diagnóstico por imagem. E atualmente é uma médica dedicada à ultrassonografia pediátrica, isso desde 1987. Muito obrigada pela sua presença, doutora Tereza, é uma honra. Gostaria também de chamar as queridas colegas, doutora Gesiana Ferreira Pedrosa, professora adjunta e subchefe do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina da UFMG, mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, doutora em Epidemiologia e Saúde Pública, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e médica radiologista da Clínica doutora Tereza Filgueiras. Chamo também para participar conosco, querida colega Letícia Cruz, sócia, proprietária da Clínica de Ultrassonografia doutora Tereza Filgueiras, médica especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital das Clínicas da UFMG, especialista em imagem da criança e imagem da mulher, que tem uma dedicação à ultrassonografia pediátrica já há mais de 10 anos. É um prazer tê-las conosco nessa noite. Nós vamos passar agora para um momento muito especial da nossa live,
em que nós abordaremos os aspectos-chave para exames confiáveis do trato urinário, dos rins e das vias urinárias que agregam valor às decisões clínicas. Nós vamos trazer alguns tópicos que nós elegemos aqui como muito relevantes para a nossa discussão. O primeiro deles é uma questão essencial. Quem trabalha com radiologia pediátrica, com ultrassonografia pediátrica, sabe que é fundamental investir na ambientação e no preparo. E eu gostaria de convidar a doutora Letícia para falar um pouco mais sobre a importância de cuidar da ambientação e do preparo para a realização de exames de ultrassom de rins e vias urinárias de qualidade. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia. Obrigada, Jovita. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. E o exame de ultrassom, ele começa quando a criança e os acompanhantes, ou a criança e os pais, eles entram na clínica. Então, é muito importante eles serem abordados desde esse momento para que o exame seja realizado de forma tranquila e fidedigna. Primeiro passo para um exame bem feito de ultrassonografia pediátrica é criar um vínculo e uma boa relação, uma relação de confiança com os pais e a criança, né? Para isso acontecer, a criança deve ser levada para uma clínica que tenha um ambiente que ela possa ter um espaço dela, porque ela possa ser entretida ali pelos pais. Os pais devem ter também uma localização na clínica para trocar fraldas, amamentar as crianças. Deve ter um local especial na sala de espera, tanto na sala de espera quanto na sala de exame. E é fundamental também que exista um pessoal treinado para receber essa família, né? Ou a criança e os acompanhantes, para orientar, para que elas se sintam acolhidas e bem-vindas na clínica, né? Orientar a respeito dos espaços que a clínica possui, principalmente a sala de espera infantil pediátrica, né? Que a criança vai utilizar ali antes do exame dela, para ela se divertir, para ela se descontrair e praticar atividades lúdicas para que ela se sinta tranquila para realizar o exame. E os pais, eles devem ser estimulados também a entreter essa criança, né? Porque eles ficam um pouco ansiosos, né? No exame do filho. Então, isso ajuda que a criança começa a realizar um hábito urinário mais natural possível. As salas, elas precisam ter brinquedos, a sala de espera, televisão, brinquedos lúdicos, papel, lápis para que as crianças possam escrever, desenhar. E é isso. Pode passar para o outro, Jovita. Estabelecendo um vínculo com a criança na sala de exames, a criança já deve ser recebida com um brinquedinho ou um tablet com o desenho que ela mais gosta. O médico já deve chamar a criança pelo próprio nome, os pais pelo próprio nome, para eles se sentirem acolhidos mesmo, sentirem-se bem-vindos na clínica. O ar-condicionado deve ter uma temperatura mais amena, para a criança não sentir frio. A gente deve explicar para a criança ou para os pais, no caso de bebês, como esse exame deve ser feito, como ele vai ser feito, mostrando gel quentinho, mostrando os transdutores, as regiões onde vão ser examinadas no corpinho da criança, né? E é muito importante também a gente não tirar a roupa toda da criança, que ela se sente, às vezes, constrangida
se sente inibida e isso já vai provocar um estresse nela, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, a gente quer que ela fique o mais distraída possível para esse hábito urinário acontecer de uma forma mais natural possível. Então, assim, usar os brinquedinhos, usar o tablet, e às vezes mãe com filho assistindo o mesmo programinha ali, o mesmo desenhozinho, eles ficam mais tranquilos e mais serenos para ajudar no enchimento vesical. Na execução do exame, o que a gente precisa de um aparelho de boa qualidade, né? Um aparelho adequado para fazer o exame, transdutores adequados, né? Para o tamanho da criança e para a região a ser examinada. A gente usa na pediatria muito o microlinear, o microconvexo e o setorial. A sonda linear também para avaliação dos rins na criança é muito importante para diferenciação córtico-medular adequada ali, a gente avaliar essa diferenciação córtico-medular. A posição adequada da criança também é muito importante, ela tem que ficar numa posição que ela se sinta segura. Geralmente é no colo da mãe, ou então com algum brinquedinho, mas geralmente essa posição para avaliação do dorso, que a gente faz muito frequente, né? A gente faz no ultrassom dinâmico, no ultrassom de rins e vias urinárias, a criança deita por cima da mãe, passou. A criança deita por cima da mãe, ou então assenta, e dá para fazer essa avaliação dos rins pelo dorso. E aqui também tem na segunda... Passou, Jovita. Nessa segunda foto, mostra uma criancinha maiorzinha, né, que já usou troninho, já relata o desejo miccional, e o troninho foi colocado na mesa de exames, e ela pôde urinar, né, durante o exame, para que fosse feita a avaliação dos rins pelas costas, né, pela região dorsal, para avaliar algum grau de refluxo que ela pudesse ter, no caso de uma suspeita. Pode passar. Fundamental, como já foi dito pela Jovita, né, pela doutora Jovita, é a hidratação. A hidratação é importantíssimo para que a gente faça um diagnóstico correto nas nossas crianças. Ela pode ser avaliada com jatos ureterais frequentes na bexiga, né, pelo Doppler colorido, e para cada idade a gente tem uma hidratação específica. O bebê até 2 anos é livre demanda de líquido que ele amamenta, né? 30 a 40 minutos antes do exame. A criança de 2 aninhos até 11 anos, a gente oferece 300 ml em 2 tomadas, uma hora antes do exame e outra 30 minutos antes do exame. E as crianças maiorzinhas e adolescentes, a gente oferece 450 ml, né, que são 150 ml 1h30 antes do exame, 150 ml 1 hora antes do exame, 150 ml meia hora antes do exame. Dessa forma, a gente consegue, na maioria das vezes, reproduzir uma hidratação adequada para realizar o exame, tanto de vias urinárias quanto de ultrassom dinâmica. É isso. Muito obrigada, Letícia. Eu gostaria de trazer aqui um outro ponto muito importante, né? Sempre existe uma preocupação em investigar, em diagnosticar o refluxo vésico-ureteral nas crianças com ETU de repetição.
Alguns artigos recentes têm mostrado uma tendência em indicar a uretrocistografia miccional cada vez menos, o que provavelmente resulta num subdiagnóstico dos refluxos, principalmente mais leves. Mas os artigos mostram que essa conduta não tem tido impacto negativo nos desfechos clínicos, o que aumenta a responsabilidade no ultrassom, de fazer uma investigação completa. Muitas vezes é a partir do ultrassom que vai ser tomada essa decisão de indicar ou não a uretrocistografia miccional. Então, para falar um pouco mais para a gente sobre quando pensar em refluxo vésico-ureteral no ultrassom de rins e vias urinárias, eu gostaria de convidar a doutora Tereza Filgueiras para contribuir, trazendo toda a sua experiência. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite da Sociedade Mineira de Radiologia, em nome da Jovita também, que representa, e agradeço também a presença de todos que estão aqui nos assistindo, né, para a gente trocar experiência nessa nossa missão aí da ultrassonografia pediátrica, né? O refluxo vésico-ureteral, nós sabemos que é um importante fator de risco para lesão do parênquima renal e para infecção do trato urinário com pielonefrite, especialmente se tiver associada à disfunção do trato urinário inferior, né? Então, eu trago aqui um lembrete em dicas, né, e sinais de alerta quando a gente faz só ultrassom do trato urinário morfológico e, em seguida, alguns sinais de alerta no ultrassom dinâmico, né? Então, nós podemos observar aqui alguns sinais aí, alterações nestes rins. A imagem da esquerda superior, nós podemos identificar um rim pequeno, um rim direito, né, com o parênquima difusamente reduzido em sua espessura, uma perda quase completa da diferenciação córteo-medular. A gente pode perceber algumas pirâmides muito pequenas e mal delimitadas. Um aspecto característico de inibição do crescimento renal por refluxo vésico-ureteral. Na imagem inferior, à esquerda, nós temos um outro rim de uma outra criança, mostrando também esse aspecto de inibição do crescimento e também com áreas de redução focal. A gente pode identificar essas reentrâncias, né, com onde tem ausência de parênquima, né, que a gente chama de cicatriz, mas a gente deve evitar o termo cicatriz usando mais redução focal do parênquima, né? Nós temos aí as imagens à direita superior, um rim de tamanho normal, porém indicando aí que esse rim já teve ou ainda tem refluxo vésico-ureteral, né, mostrando a evidência aí de uma redução focal no terço inferior, onde tem uma pequena seta, né, mostrando aí essa lesão. E a imagem inferior, mostrando aí os dois rins da mesma criança, né, a simetria do tamanho dos rins, né, mostrando e caracterizando a inibição do crescimento renal, né, então nós temos aí o diagnóstico de nefropatia do RVU, né, nesses rins, né. Lembrar que quando a gente está fazendo o exame da criança, é muito importante fazer avaliação pelo dorso e sempre lembrar de colocar os dois rins na mesma imagem, uma ao lado da outra, que isso nos permite verificar imediatamente as assimetrias de volume renal, de tamanho e as alterações que possam despertar, né, alertas. Por exemplo, se eu tenho um rim muito mais longo que o outro tem dimensões esperadas para a idade da criança, nós temos que buscar uma duplicação, né? E sabemos que as duplicações também estão aí relacionadas com muita frequência ao refluxo vésico-ureteral. Como nós temos aí no caso à direita, uma dilatação inferior, uma dilatação muito importante do sistema pielocalicinal, na verdade, são dois sistemas pielocalicinais. Essa criança tinha dois ureteres que se uniam no terço, da altura do terço médio, e depois tinha uma inserção única na bexiga, né? E outro sinal de alerta seria a dilatação do ureter, de características de hipotonia, né, não obstrutivas,
né? No refluxo, a gente pode passar o próximo, por favor. A gente pode observar, às vezes, os ureteres com características funcionais obstrutivas, né? Como a gente vê na imagem estática aí embaixo, na imagem inferior, né? À direita, o ureter repleto, à esquerda, o ureter durante o peristaltismo e esvaziamento, mostrando que ele não esvaziava totalmente. E como eu, inicialmente, olhei e falei, é um diagnóstico de um ureter obstrutivo, né? Mas, para minha surpresa, quando eu comecei a fazer avaliação dinâmica, né, observando várias vezes o peristaltismo ureteral, pode mostrar o primeiro vídeo, por favor, Jovi? Então, eu comecei a perceber um peristaltismo ascendente. Vocês podem ver aí o peristaltismo subindo. Então, não o típico daquele de luta do obstrutivo mesmo, mas sempre ele ascendente. Então, eu resolvi olhar o rim, liguei o Doppler, e, para minha surpresa, eu vi que era um refluxo grave, aí mostrando o fluxo de urina do ureter por interior da pelve renal inferior. Então, são essas características que a gente tem que estar atenta, né, na pesquisa do refluxo vesicoureteral, que é tão importante aí nas crianças com infecção do trato urinário. Pode passar o próximo slide, por favor, Jovita? Nas crianças com bexiga neurogênica, né, disfunção neurogênica do trato urinário inferior, o refluxo vesicoureteral está presente em 1/3 dos pacientes. E como a disfunção neurogênica, geralmente ela vem com um quadro mais grave, né, é muito comum que as crianças que têm refluxo ou que desenvolvem refluxo secundário, aumento da pressão vesical, elas tenham com mais frequência lesão do parênquima renal. Como a gente pode ver nesse caso, uma criança com mielomeningocele, a gente pode observar a dilatação pielocalicinal, né, tanto de cálices centrais quanto periféricos, nos 2 rins, com redução do parênquima, né, mostrando aí a importância, né, de diagnosticar corretamente essa disfunção, né, do trato urinário. E a gente pode observar, então, era uma criança que tinha uma bexiga hiperativa, né, e que tinha uma disfunção vesicosfincteriana também. Pode voltar, já vi finalizando. Essa criança não urinava espontaneamente, ela fazia cateterismo a cada 3 horas, e o que nós pudemos observar? Imediatamente após o cateterismo, o esvaziamento vesical por cateterismo, nós observamos o esvaziamento quase completo dos 2 sistemas pielocalicinais, aí indicando fortemente a presença do refluxo vesicoureteral bilateral, né? E pode passar o próximo. Como a Jovita disse, né, a gente tem observado aí uma tendência a reduzir os pedidos de uretrocistografia, e nós vamos mostrar aqui para vocês uma publicação recente, nossa aqui do FMG, do HC, e fazendo um estudo em crianças com bexiga neurogênica para avaliar fatores preditivos de refluxo vesicoureteral e de dano renal em crianças com bexiga neurogênica. Então, foram estudadas 127 crianças, né? E o que foi observado foi que o aumento esse estudo, ele foi feita uma comparação dos achados do ultrassom estático e dinâmico, comparado com uretrocistografia para avaliar o refluxo e com DMSA com a cintilografia estática para comparar a lesão renal. E o que foi observado, né, foi uma acurácia de 89,2% na avaliação do parâmetro de aumento do diâmetro anteroposterior da pelve renal durante a micção ou durante as contrações do detrusor. A alteração do parênquima renal detectada pelo ultrassom teve uma acurácia de 88% quando comparada com lesões renais pelo DMSA. Então, a conclusão nesse estudo
foi que o ultrassom estático e dinâmico do trato urinário prediz o refluxo vésico-ureteral e a lesão de parênquima renal em crianças com bexiga neurogênica, com boa acurácia, e todos os parâmetros avaliados mostraram um alto valor preditivo negativo, né? Então, deixa aqui a nossa mensagem para a gente ter cada vez mais o cuidado de avaliar as crianças com infecção do trato urinário, com disfunção do trato urinário inferior, com muito carinho e aproveitar o máximo da técnica do ultrassom, né, que é um exame que é inócuo, sem nenhuma radiação e que devemos aproveitar ao máximo para auxiliar no diagnóstico dessas crianças. Ótimo, Tereza, muito obrigada. São aspectos realmente muito importantes do exame, né? Como melhorar a nossa acurácia para a identificação do refluxo vésico-ureteral. Outro aspecto chave muito importante do ultrassom de rins e vias urinárias na criança que tem ITU de repetição é, sem dúvida, a avaliação do resíduo vesical pós-miccional, que infelizmente às vezes ainda é negligenciada, né, na realização desse exame. Queria que a doutora Gesiana, que está aqui conosco, falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância do resíduo, como avaliar o resíduo, quais os parâmetros que a gente deve utilizar. Então, primeiro eu quero agradecer também à Sociedade de Radiologia por essa abertura. A gente está falando aqui, né, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente gosta tanto de fazer. Quero agradecer às pessoas que estão assistindo, a Jovita representando a sociedade e as minhas colegas que sempre contribuem muito com o nosso crescimento, né, e nosso aprendizado. E Jovita falou muito bem, o resíduo é uma parte fundamental da avaliação, porque o resíduo já é um fator sabido, né? Um fator de risco já bem estabelecido para infecção urinária na criança, e a gente tem que pensar, esse volume residual é pós-miccional, após as perdas urinárias, naquelas crianças que têm perdas diurnas, hiperatividade do detrusor, pós-esvaziamento vesical por cateterismo, crianças com bexiga neurogênica. Então, esse resíduo ele é precioso e ele deve ser avaliado de forma muito cuidadosa. O ultrassom tem essa grande vantagem da gente estar perto do paciente, estar ali acompanhando, avaliando o tempo todo, observando o comportamento da criança, e a gente tem a oportunidade de avaliar até em um ou mais tempos miccionais, 2 fases de enchimento, por exemplo, né? E é extremamente importante avaliar imediatamente após a micção ou cateterismo. O tempo todo, todas nós falamos sobre a importância da hidratação das crianças, e essa criança hidratada, se a gente demora muito para avaliar o resíduo, a bexiga começa a encher. Essa imagem aqui foi exatamente para mostrar isso. Imediatamente após a micção, a criança deixou 20 ml, e depois de 5 minutos já passa para 67 ml. Então, o tempo faz com que a gente perca esse parâmetro de esvaziamento vesical pós-miccional. Pode passar, Jovita, por favor. E aí, qual a referência que a gente usa? Qual seria esse volume tolerável? A gente tem o relatório da ICCS, que é bem a nossa referência, mas que em 2014 e em 2016, eles colocam nos 2 relatórios um volume de urina residual acima de 30 ou acima de 21% da capacidade vesical esperada para crianças de 4 a 6 anos, e acima de 20 ml ou mais de 15% para 7 a 12 anos. E na hora que a gente vai ver o artigo que eles se referenciam, eles falam que avaliaram esse volume até 5 minutos após a micção, e como eu acabei de mostrar, 5 minutos pode ser um tempo muito grande. E eles têm o relatório de 2006, o anterior, que tem uma referência que a gente vê que bate muito com o que a gente observa lá na clínica. A gente sempre tem esse cuidado de falar com a criança: ó, terminou, vem rapidinho, não precisa nem de lavar a mão. E a gente vê que esse valor entre 5 e 15 ml é limítrofe, abaixo de 5 desprezível, e acima de 20 ml é realmente significativo. Pode passar, Jovita. E é importante falar
a ambientação, né? Letícia falou super bem da ambientação, a importância da criança se sentir à vontade, e esse é um momento precioso, porque ela está fora de casa, ela não sabe se o banheiro está limpinho, então é importante a gente falar assim, olha, vai ao banheiro, o banheiro está limpinho, vai tranquila, e na hora que você terminar, você volta, e perguntar para os pais, como a criança realiza a micção em casa? Ela ainda usa o troninho, ela usa redutor de assento, ela precisa de apoio nos pés, né? Os pais vão falar como a criança faz normalmente e deixar ela fazer de acordo com o hábito dela em casa, porque a gente está querendo documentar e dar essa informação para, né, para o médico solicitante ajudar aí no tratamento dessa criança. E aqui na imagem da direita, a gente vê que às vezes as crianças, elas se posicionam para fazer xixi dessa forma, quase dentro do vaso sanitário, com os pezinhos suspensos, sem apoio. E essa posição, ela favorece muito deixar o resíduo pós-miccional. Por quê? Os músculos do assoalho pélvico, eles não permitem o relaxamento completo da musculatura do assoalho pélvico, e daí deixa resíduo. Então, é importante, né, observar, estar atento para isso, porque todos esses dados são importantes, né, para a gente estar documentando. Pode passar, Jovita. E se a criança deixa resíduo, a gente tem a oportunidade de ver o resíduo e falar, olha, vai ao banheiro e tenta fazer o restinho, ainda ficou um restinho, olha só, aqui a gente tem esse pretinho, é a urina que ainda ficou na sua bexiga. Vai lá e tenta esvaziar. Por quê? Isso é uma orientação que pode ajudar muito no acompanhamento da fisioterapia, no tratamento clínico, nas orientações. Então, assim, mostrando mais uma vez a importância do ultrassom como uma ferramenta de auxílio, né, no tratamento e no diagnóstico de tantas alterações aí do trato urinário inferior, né? Gesiana, uma dúvida muito comum, às vezes, assim, é o resíduo, ele pode ser avaliado com qualquer capacidade da bexiga, né? Para quem faz ultrassom, por É, exemplo, de rins e vias urinárias, como que deve ser feita essa avaliação? Assim, eu acho que é importante a é, gente mais uma falar um pouco vez, né? sobre isso. Mais uma vez, né, Jovita, é reprodução do hábito da criança. Então, você só vai avaliar esse resíduo após ela atingir o seu desejo miccional, a capacidade vesical máxima para essa criança. Não é sobre os valores de referência da literatura, é o hábito da criança, né? Então, assim, a criança ela tem que esvaziar totalmente a bexiga, independente do volume que ela atinge, né? Mesmo que Isso, ela tenha uma grande capacidade. Mas se a gente não avalia no desejo miccional atual, eu posso deixar de diagnosticar um resíduo, né? Às vezes com a gente avalia certeza. com uma repressão bem menor do que ela atinge no dia a dia, né, Gesiana? E a É, gente deixa de perceber, de identificar o resíduo, não é isso? e às vezes, até como uma orientação, no caso, igual o seu paciente do caso que você apresentou, né, Jovita, 429 ml. Aí faz o xixi, pode esvaziar tudo, mas se deixa resíduo, a gente pode também ter uma oportunidade de fazer uma outra fase de enchimento. E muitas vezes, nessa segunda fase de enchimento, ela pode pedir para fazer xixi antes e a gente vê um resíduo bem abaixo da capacidade máxima, para a gente ver se ela consegue esvaziar com a bexiga sob uma repressão menor, que vai ser as orientações, né, comportamentais dela do tratamento. Então, acho que é importante a gente ter esse feeling para as nuances, nas variações dos casos que a gente encontra, né, no dia a dia. Isso mesmo, né? É, gosta- Forma. gostaria de lembrar aqui, quando fica resíduo significativo, né, gente, fazer o segundo, terceiro tempo miccional. E se a criança assume aquela posição com os pés sem apoio Suspensos, né? e deixa o resíduo significativo, a gente orienta com os pés apoiados, colocando o redutor de assento para ver se dessa forma ela relaxa melhor o assoalho pélvico e consegue esvaziar melhor a Basear bexiga. E completamente. isso auxiliando, então, na orientação do tratamento dela para fisioterapeuta, para o nefrologista, né, para dar ajuda, dar essa Isso. orientação. Se ela É, consegue ou não, né? Se ela, qual o grau de disfunção do assoalho pélvico que ela vai ter na questão do relaxamento para fazer o esvaziamento vesical.
E são vários detalhes que fazem toda a diferença, né, na nossa avaliação. Obrigada, Tereza. E a gente viu, né, a associação com a disfunção. A disfunção é vésico-intestinal. E como o ultrassom pode ajudar nessa avaliação intestinal? A gente sempre avalia o sigmoide e a ampola retal. Mesmo que nos relatórios da ECCS eles falam que não há evidências suficientes para usar somente o diâmetro transverso da ampola retal como preditor de constipação intestinal e impactação fecal. Entretanto, o diâmetro acima de 30 milímetros correlaciona com a impactação fecal no toque retal. Então, avalia o que tem na ampola retal. E o que a gente vê no ultrassom com sigmoide e ampola, vejam bem, essa ampola retal com 16 milímetros, vazia. Se a gente for avaliar só a ampola retal, a gente perde esse sigmoide repleto. Então, uma criança que provavelmente tem uma constipação intestinal importante. Então, sempre avaliar o sigmoide e a ampola retal. E pode acontecer também o contrário, um sigmoide vazio e a ampola retal bem distendida, a criança relatando que está com vontade de fazer cocô, você deixa ela fazer cocô, você vê sigmoide e reto vazio. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo observando, sentindo aquela criança e avaliando tanto o sigmoide quanto a ampola retal, apesar de não ter valores de referência, mas a gente pode perceber essas alterações também pela avaliação ultrassonográfica. Muito obrigada, Gesiana. E nós vamos trazer, para finalizar a nossa live, esses pontos aqui que para nós são realmente muito importantes. Queria que a doutora Tereza Filgueiras comentasse mais para a gente sobre por que reproduzir o hábito urinário no estudo urodinâmico por ultrassom é tão importante e no contexto da disfunção vesical, a disfunção do trato urinário inferior, quando que a avaliação clínica pode não ser suficiente e o ultrassom pode ser fundamental nas decisões clínicas. Então, nessas situações em que a avaliação clínica pode não ser suficiente, né? E sobre a importância de reproduzir o hábito urinário durante o ultrassom dinâmico, olha, são vários itens importantes que a gente vai relatar aqui, iniciando primeiro, que a gente acabou de dizer, avaliação da urina residual após a micção de forma adequada, quando a criança atinge o desejo miccional habitual. Ou seja, se a criança tem o hábito de atingir a urgência miccional, nós temos que avaliar a urina residual desta forma. Senão, conforme já foi bastante dito aqui, isso é fundamental. Nas crianças que têm aumento da frequência urinária diurna, urgência miccional e perdas urinárias, reproduzindo o hábito urinário, nós vamos poder diferenciar a bexiga hiperativa de uma bexiga hipoativa grave. Ambas podem ter a mesma clínica, né? A bexiga hipoativa grave, a criança vai manifestar desejo miccional somente com uma grande repressão e quando ela começa a ter contração do detrusor por excesso de volume na bexiga. Daí ela costuma deixar um resíduo vesical pós-miccional muito grande, daí a pouco ela já está com a bexiga cheia novamente, então ela vai fazendo volumes de urina pequenos, com urge incontinência e, no caso, mostrando uma clínica muito semelhante da bexiga hiperativa, que tem uma bexiga de baixa capacidade. Em crianças, outro ponto importante, em crianças com aumento da frequência urinária diurna, baixos volumes urinários, pode diferenciar a bexiga de pequena capacidade ou a bexiga da capacidade normal, com a capacidade aumentada e elevada urina residual, como já foi dito aqui na questão da bexiga hipoativa grave, mas pode ocorrer também em crianças com uma bexiga hipoativa ou crianças que fazem adiamento da micção, né? Muitas vezes nós temos casos de bexiga hiperativa, né, em criança que tem nurese, e que durante o dia ela adia muito a micção até atingir uma capacidade aumentada.
né? Então, tudo isso a gente pode diferenciar durante a execução do exame. Outro diagnóstico importante na pesquisa da criança com infecção urinária de repetição é o diagnóstico da hiperatividade do detrusor em crianças que não têm sintoma clássico, mas que, por baixa ingestão de água, ela atinge baixas capacidades, né, não dando aquela clínica típica e clássica da bexiga hiperativa. Então, durante o exame, a execução do exame, a criança que toma pouco líquido e que a gente lá em 1 hora dá 300 ml de água, que é uma quantidade para uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos, 150 ml 1 hora antes e 150 meia hora antes, não é um volume exagerado, só que é um volume acima do que a criança está acostumada e nesse momento a gente vai ver a hiperatividade, né? Aí geralmente é uma criança que sua muito durante a noite, então ela não vai ter enurese, não vai ter aumento da frequência, mas a gente pode fazer o diagnóstico aí durante o exame. A gente tem que evitar dar quantidades excessivas de líquido para reproduzir corretamente o hábito urinário da criança. Mas o volume que a gente oferece é um volume normal para a faixa etária, né? Pode passar o próximo, Jovita, por favor. Outro diagnóstico muito importante que o ultrassom dinâmico pode fazer é o diagnóstico precoce da disfunção vésico-esfincteriana em exames de controle seriados da disfunção neurogênica, né? A criança com disfunção neurogênica, é comum ela mudar totalmente o padrão da disfunção durante o crescimento, especialmente quando ela cresce em estatura, começa a ancorar a medula, né? Então, é muito importante nos controles seriados a gente ficar atentos e a gente detectar esses sinais antes que a criança tenha perda de parênquima renal, né? Que a disfunção vésico-esfincteriana é o padrão mais grave da disfunção neurogênica, né? Que vai levar à perda da função renal, né? Outro diagnóstico importantíssimo que nenhum método pode fazer, somente pelo ultrassom dinâmico, é o diagnóstico da disfunção do trato urinário inferior do lactente, que é muito comum a gente ver em refluxo grau, especialmente, a gente vai ver disfunção, a gente pode detectar, fazer o diagnóstico de bexiga hipoativa já no bebê, né, considerando aqui que esse padrão pode mudar quando o bebê cresce e passa pela fase do desfraude, né, devendo ser reavaliada, mas em muitas vezes é o diagnóstico no momento que a criança está tendo infecção, né? Outra é fazer o diagnóstico da disfunção, que ocorre também no período de aquisição do controle dos esfíncteres, já foi comentado pela Jovita, é muito comum, né? Nessa faixa etária, nós não podemos avaliar a criança no primeiro desejo miccional. A gente tem que começar a avaliação durante a fase de enchimento, com volume menor, porque nessa faixa etária, a criança, devido ao grau de maturidade neurológica do controle de esfíncter dessa faixa etária, ela só vai perceber o momento de urinar quando a bexiga chega no momento da micção. Aí, quando ela pede, já está na hora de fazer o xixi. Então, e é muito comum nessa faixa etária, a criança ficar inibindo e adiando a micção e levar à infecção do trato urinário, né? E, finalmente, aqui, né, quero colocar, né, que a questão de fazer o diagnóstico diferencial da incontinência urinária de esforço na bexiga neurogênica e nas crianças atletas, né, que podem apresentar, né, essa perda urinária aos esforços, e a gente, pelo ultrassom transperineal, às vezes, suprapúbico, quando é em criança menor, bebezinho menor, criança menor e lactentes, a gente pode uma criança neurogênica, já perceber esses sinais, né, da incontinência urinária de esforço e diferenciar com a incompetência do esfíncter urinário uretral. A gente pode direcionar pelo exame transperineal, ou às vezes suprapúbica, como eu disse, nos menores, e
verificar se a incontinência urinária aos esforços é devido à incompetência do esfíncter ou à disfunção dos músculos do assoalho pélvico, ou devido a ambas as situações, né? Então, a gente pode contribuir, assim, ativamente, né, com o diagnóstico das disfunções do trato urinário com ultrassom, com estudo urodinâmico pelo ultrassom. Né, são muitos pontos, né, que a gente poderia abordar, que a gente poderia aprofundar aqui nessa live, mas esses foram os principais que nós elegemos para compartilhar com todos vocês. Queríamos deixar como mensagem final a importância de explorar ao máximo as potencialidades da ultrassonografia nas crianças que apresentam ITU de repetição, para alcançar todos os diagnósticos possíveis de uma forma segura e confiável. Então, gostaria muito de agradecer aqui a presença da doutora Tereza, da doutora Letícia, da doutora Gesiana, enriquecendo muito a nossa discussão. Nós preparamos essa live com bastante carinho, né, para compartilhar um pouco da nossa experiência em ultrassom pediátrico, e nós encerramos com esse conteúdo. Não sei se a gente consegue ter acesso aqui a perguntas no chat, se a gente tem tempo. Mas então, acho que é isso. Não sei se meus colegas gostariam de dar alguma palavra final para que a gente possa encerrar a live. Só agradecer mesmo, achei que foi um momento muito rico, né? E agradecer a parceria de todas e de quem está nos assistindo. Eu não estou conseguindo realmente ver se tem alguma pergunta, né, Jovita? Mas a gente também, acho que a Não. gente já está aqui no tempo, né, que foi dedicado aqui. Nós já estamos quase chegando ao nosso limite de tempo. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês pela presença, pelo apoio. Nós estamos disponíveis também para discutir um pouco mais sobre essa técnica, para voltar no futuro trazendo outros temas sobre ultrassom pediátrico. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.